Oi gente, aqui de novo para mais um vídeo. O vídeo de hoje eu vou trazer umas indicações para vocês de alguns romances, de alguns suspenses clássicos que eu li. Aqueles suspenses mais antigos, mais clássicos, sabe? O primeiro deles é um autor que eu falei no outro vídeo, mas eu trouxe esse outro livro que eu já li, o outro eu não li ainda. É esse aqui, A Casa das Sete Torres, do Nathaniel Hawthorne. E esse aqui é mais um suspense psicológico, é mais voltado pro psicológico da personagem, ela naquela casa, naquela solidão, e como ela é uma pessoa reclusa, e como ela vai levando essa vida solitária, e como isso afeta o psicológico dela. E aqui, a Casa das Sete Torres, gente, temos essa casa onde essa personagem que eu falei mora atualmente, mas que no passado a casa pertenceu a um homem que tinha fama de ser um feiticeiro. E tinha um outro homem que era muito poderoso, né, de status e muito rico. E esse homem tinha interesse no terreno onde esse homem tinha uma cabana, esse suposto feiticeiro tinha uma cabana, e esse homem que era muito rico e poderoso tinha interesse nesse terreno, mas que esse suposto feiticeiro não queria vender, né? Não queria se desfazer das terras. E esse homem rico que estava interessado nessas terras, ele fez toda uma artimanha para conseguir que o feiticeiro fosse acusado e condenado por bruxaria, e então ele foi condenado e foi morto. E na hora da morte dele, ele jogou uma maldição sobre essa terra, sobre esse lugar. E depois, né, gerações depois, E então, após a morte do feiticeiro, nessa terra é construída então a Casa das Sete Torres, que é esse grande casarão, essa grande mansão que esse homem rico mandou construir. E é construída essa casa, e aí gerações depois a gente vem pra essa personagem que mora sozinha nessa casa que eu falei pra vocês. Aqui um outro suspense clássico desses livros antigos, esse aqui é A Velha Senhora. Aqui temos essa senhora que mora com a empregada dela, a Rose, e a Rose sempre costuma levar uma bebida pra senhora no momento de dormir, pra ela tomar com os remédios dela, se eu não me engano, algo assim. E uma noite, quando a Rose leva essa bebida pra senhora tomar, eu acho que é leite, se eu não me engano. Quando a Rose leva essa bebida pra senhora, a senhora vai tomar e acha que tá com um gosto esquisito, um gosto estranho, então ela acaba não tomando tudo, ela só dá um primeiro gole e acha estranho e manda a Rose levar embora. Acontece que a Rose acaba tomando essa bebida que era pra a patroa dela. E a Rose, então, gente, morre. E então, após a morte da Rose, essa senhora fica muito assustada e vai em busca de um detetive para investigar quem teria sido culpado de colocar esse veneno nessa bebida, porque a bebida estava destinada a ela. Então, claramente tem alguém tentando matá-la. E ela vai buscar um detetive pra investigar. É um livro que eu gostei muito, tem muito aquela vibe, né, dos livros da Agatha Christie, do detetive clássico, então eu gostei muito. E falando na Agatha, o último que eu coloquei aqui, eu coloquei pouco, gente, porque eu não li tantos clássicos, né, suspenses clássicos assim. Eu ia colocar outros da Agatha, mas ia ficar repetitivo. Eu ia colocar muitos de Sherlock Holmes, mas acabei não colocando aqui, porque eu queria trazer uns livros mais que não são tão comentados, sabe? Mas eu trouxe esse aqui da Agatha, que é, na verdade, um livro muito comentado, que é um livro da Agatha Christie, O Caso dos 10 Negrinhos. Eu nem li nessa edição, mas eu trouxe ela aqui pra demonstrar. Eu não li nessa edição, gente, por quê? Porque ela tá simplesmente desse jeito. Ela veio pra mim nesse estado. Todo picotado o livro. E o sebo que me vendeu não teve a dignidade de informar isso, né? De informar isso na descrição ou de informar por chat. Nada, eles não colocaram nada sobre essa situação do livro. Aqui o livro tá faltando página. Tem outras páginas picotadas aqui, então não teria como eu fazer essa leitura. Olha isso, gente. Não teria como fazer essa leitura, o livro tá muito detonado.
E aí eu acabei não lendo nessa edição, mas eu também não mandei de volta, foi baratinho. Enfim, eu tenho uma outra edição ali que foi nela que eu li e também li um pouco no e-book. Eu fiquei intercalando. E, gente, esse é aquele livro da Agatha que hoje tem um novo título, né? Tem um novo... Foi reintitulado com... Acho que... E Não Sobrou Nenhum. Esse é o título dele atualmente. E é um título que entrega simplesmente o final do livro, né? Enfim, é realmente isso. Não sobrou nenhum. E desses três aqui, gente, esse é o melhor que eu achei. Nossa, esse livro tem um ritmo muito bom, ele é muito interessante. Ele é um pouco diferente de outros que eu li da Agatha, porque não tem o detetive tentando investigar. E todos os personagens estão envolvidos nessa trama de forma que eles são suspeitos. Todos eles são suspeitos, porque todos eles são possíveis vítimas e todos eles são possíveis assassinos. Então, pode ser qualquer um deles ali que está ameaçando eles, porque eles estão numa ilha isolados e todos eles têm uma suposta motivação para ser o culpado, né? Aos poucos você vai vendo durante a narrativa que cada um deles tem um motivo ou outro para ser um possível culpado, um possível assassino. Então, pode ser qualquer um deles realmente. Eles estão morrendo um a um. E o que é bem diferente nesse livro e bem interessante é que esses personagens vão morrendo de acordo com as mortes que acontecem no antigo poema ou cantiga, que são os 10 negrinhos. Então, nesse poema, nessa cantiga, eles vão morrendo um a um. E os personagens vão morrendo de acordo com as mortes que acontecem nessa cantiga. Então, essa própria cantiga pode ser uma pista também de quem seria o próximo e como essa pessoa morreria. É muito interessante. É muito interessante, gente. Quando você, por fim, descobre quem que tá matando todos eles ali, nossa, explode mentes. Muito bom, muito bom. Um livro muito... O livro todo é muito interessante e o plot pra fechar. Então, você sabe que a qualquer momento vai morrer mais alguém e você sabe que é um deles ali. Então, porque eles estão isolados nessa ilha e é colocado meio que uma fita falando que o assassino está na ilha, está entre eles. Então, pode ser qualquer um deles realmente. E vai ficando essa tensão, conforme cada um vai morrendo, aí aquela pessoa que você suspeitava já não é ela, porque ela acabou de morrer. E ficam todos olhando uns pros outros, sabe? Com aquele pânico, com aquele receio. Será que é essa pessoa? Será que é essa? E a outra pessoa já olhando pra essa com a mesma suspeita. É um livro que mantém essa tensão. Que o tempo todo você tá tenso, conforme os personagens estão tensos também, porque fica cada um olhando pro outro e pensando, será que é essa pessoa? E aí essa suspeita vai caindo conforme essas pessoas vão sendo assassinadas. Tipo, não é ele porque ele acabou de morrer, ele acabou de ser morto. Então, quem seria? As suspeitas vão mudando e vai mantendo esse clima de tensão, porque pode ser qualquer um deles. Ai, gente, muito bom. Um dos melhores suspenses que eu li. Esse aqui da Agatha. Infelizmente, a versão nova entrega, né, um spoiler do livro, mas mesmo assim, mesmo você sabendo que vai todo mundo morrer, você ainda se surpreende muito com o final. E é um livro, um suspense muito inteligente e frenético de ler. Eu gostei demais desse livro. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu acho que foi um vídeo bem curtinho, porque, como eu disse, eu não tenho tantos suspenses clássicos. Eu tenho lido muitos suspenses, mas mais contemporâneos, né? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!